Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração nesses dias que a igreja, que as famílias, que o nosso país e as nações têm vivido dias desafiadores. Mas eu entendo que também nesses contextos, Deus ele está levantando a sua igreja, famílias, homens e mulheres para serem resposta no meio da crise. Quando eu olho para a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 13, verso 36 e 37, eu percebo que Deus quer nos ensinar algo nesse texto. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, famílias sendo levantadas por Deus para trazer encorajamento no meio do tornado, no meio da crise. Eu assistia recentemente um filme com a minha família e que víamos no olho do tornado. E a gente começou a perceber o que o tornado começou a trazer naquela cidade, naquele tempo. Um tempo devastador, de destruição. E naquele momento nós percebemos 3 grupos de pessoas que foram reagindo de forma diferente. O primeiro grupo, percebemos que estava com muito medo, pânico, um desespero total. O segundo grupo, nós vimos que eram pessoas que estavam indo atrás do tornado, atrás daquele vendaval, buscando filmagens, pensando em um documentário para o futuro ou um filme para o futuro. Vimos também pessoas que estavam dispostas a salvar vidas, indo atrás de pessoas, prédios, casas e tentando resgatar algumas pessoas com o objetivo de salvá-las. Dentro disso, comecei a perguntar, Senhor, o que nós como igreja podemos fazer nos dias de hoje em que muitas pessoas estão desesperadas? E o Espírito trouxe ao meu coração esse texto, homens que marcaram a sua geração. Creio que Deus está levantando a igreja nesses dias, famílias, pessoas simples, homens e mulheres improváveis para marcarem a sua geração. Posso aprender com o rei Davi, um menino que chega no campo de batalha e se depara com Golias. E naquele campo, Davi simplesmente chega até ali, mas não permite que aquele gigante que já estava trazendo tanto medo ao exército de Israel não permitisse que aquilo continuasse. Davi lançou as suas palavras que estavam no seu coração, porque Deus estava no centro do seu coração. E podemos ver que Davi marcou a sua geração. Podemos ver Moisés, um grande homem de Deus, mas que antes de ser um canal de libertação do povo de Israel, precisou passar pela sarça. E ali Deus queria tratar o coração do profeta Moisés, a ser levado até Faraó com uma mensagem, com autoridade, com uma identidade. E vemos que Deus usou a vida do profeta Moisés e marcou a sua geração. E assim tantos homens e mulheres que marcaram. Eu quero dizer que chegou a sua vez, chegou a nossa vez como igreja, em sermos instrumentos de justiça do poder de Deus. Quando eu olho para essas realidades, eu percebo que Deus quer levantar pessoas em todo o tempo. Mas no tempo da crise, a esperança renasce. No tempo da adversidade, a igreja tem uma resposta. No tempo das crises, dos tornados, Deus tem a palavra de sabedoria que vem aquietar o coração, trazer paz, trazer refúgio e fortaleza ao coração dos desesperados. E diante disso, eu gostaria de pensar com você sobre o verso 37, de que o corpo de Jesus não se decompôs. Poderíamos falar de tantos homens, podemos falar de tantas mulheres na palavra do Senhor, de jovens, podemos falar de adolescentes, podemos falar de homens mais experientes como Abraão, mas queria destacar a pessoa de Jesus. E Jesus é filho. E eu queria te contar uma parábola que eu pude perceber o quanto ensinamento isso trouxe ao meu coração. Havia um homem milionário, um homem muito rico, e ele era colecionador de quadros, pinturas. E esse homem milionário, ele tinha um único filho.
Naquele contexto, ele vivia num país onde um ditador estava guerreando e ele estava perdendo as suas forças como ditador. E ele decidiu alistar crianças e pré-adolescentes para a Grande Guerra. Nesse contexto, esse pai recebe, né, essa carta, essa intimação, e ele tem que permitir o seu filho voltar ou ir para a guerra. Quando esse filho chega até aquele local, ele faz ali algumas amizades, né, com alguns adolescentes, e ali eles formam um grupo. E no meio da guerra há uma invasão, né, dos aliados, e eles ficam presos em uma trincheira. E aquele menino diz: olha, não é justo todos nós morrermos juntos, mas eu vou sair desse local, vou atirar, vou tomar a frente e vocês vão fugir. Todos não precisarão morrer, mas eu posso morrer pela vida de vocês. E diante daquela ação, aquele menino sai daquela trincheira, ele começa a atirar, mas ele também morre naquele contexto. Mas os seus amigos conseguem fugir, vão embora. Tempos vão passando e aquele ditador cai e aqueles adolescentes vão se tornar jovens. E depois de um tempo eles conseguem se reunir e eles vêm achar uma fotografia daquele menino que salvou a vida deles. Eles levam aquela foto até um pintor. Você sabe que na praia ou nas praças tem pessoas que pintam quadros ao ar livre. Eles levaram aquela foto bem pequenininha para um pintor. E a pessoa: nós queremos o maior quadro que você tiver, você vai pintar esse semblante, esse rosto aqui. Aquele pintor faz uma pintura extraordinária. E eles pegam aquele quadro e conseguem localizar a casa do pai daquele menino. Eles vão levar aquele quadro de presente para aquele pai, que agora está sozinho. Chegam até lá naquela casa e falam assim: olha, o seu filho morreu por nós. E eles explicam como é que foi e o pai daquele menino se ajoelha, começa a chorar. E fala assim: nós não podemos trazer o seu filho de volta, mas estamos trazendo um quadro com a foto do seu filho. Aquele pai ficou maravilhado, assim: meu filho foi um herói. E aquele pai com cheio, sua sala, aqueles cômodos cheios de quadros valiosíssimos, um grande colecionador, ele tirou da sala o quadro mais valioso e colocou naquele lugar a foto, o quadro do seu filho. Durante muito tempo, ele ficava no finalzinho da tarde, sentado, tomando o seu café, o seu chá, e olhava para aquele quadro. E tempos depois, esse senhor veio falecer também. Ele deixa um testamento que todos os seus quadros fossem a um leilão. E o leiloeiro, no dia do leilão, diz: olha, o senhor fulano deixou aqui um testamento e antes de leiloarmos os quadros valiosíssimos, os quadros mais poderosos que ele usou tanto tempo para pintura, ele pediu para leiloar esse quadro aqui, que é chamado quadro O Filho. E diante disso, eu quero deixar aqui os lances. E quem tem 1000, né, lance de 500, lance de 1000, lance de 300, e ninguém dava lance nenhum. E alguém gritou na plateia, falou assim: olha, nós não queremos esse quadro, nós queremos os quadros valiosos, queremos aqueles quadros, né, que foram dedicados horas e mais horas de pintura, não queremos esse. Mas o leiloeiro diz: olha, no testamento afirma que nós só podemos leiloar outros quadros após esse chamado filho. E então ele dá um lance mínimo para resolver logo. E ele dá: olha, tem um lance de $10. E alguém lá no fundo, o senhorzinho, dá um grito e fala assim: eu quero comprar, eu aceito, eu tenho $10. Ele corre até lá na frente e fala assim: olha, eu só tenho $10. Eu não posso comprar esses quadros caríssimos, mas esse quadro, ele é especial. E ele estava comprando ali na hora e ele vai falar assim: olha, eu era o jardineiro do dono de todos esses quadros. Eu via todas as tardes o meu chefe sentado numa cadeira olhando para esse quadro e eu não entendia o que era tão valoroso para ele, até eu entender que aquele quadro era simplesmente a foto do filho dele. E hoje eu estou comprando esse quadro para honrar o meu chefe. E ele levou aquele quadro no mesmo instante. Quando aquele senhor sentou e o leiloeiro percebeu que havia um alvoroço
que agora vamos leiloar os quadros mais caros. O leiloeiro pegou o martelo e bateu sobre a mesa e falou assim: o leilão está encerrado. E as pessoas, como encerrado? Como? Não. O testamento diz que aquele que levasse o filho levaria todos os quadros. Queria mostrar para você que quando você leva o filho para sua casa, quando você leva o Filho de Deus ao seu coração, quando você leva o Filho de Deus para o seu trabalho, quando você leva o Filho de Deus para qualquer lugar, você está levando tudo. Você está levando a eternidade dentro de você. E como agente de transformação, precisamos ter em primeiro lugar o reino de Deus dentro de nós. Queria te encorajar nesse tempo a você fazer diferença onde você está, do seu jeito, da forma que você fala, das coisas que você acha que não tem como, porque não sabe falar, não sabe agir. Mas eu te disse, Moisés não sabia falar direito e Deus o usou. Era um menino, Davi, e Deus o usou. Podemos citar tantos outros, mas eu quero dizer que Jesus pegou 12 homens improváveis e transformou as suas vidas. Deus pôde trazer uma nova realidade aos seus corações. Homem que o negou, ele perdoou. E houve um homem que o traiu e ele teve a oportunidade de se arrepender. Deus está nesse tempo nos chamando como igreja e famílias, pessoas, filhos de Deus, para marcarmos a nossa geração. Que Deus te abençoe e que você possa, dentro desse tornado e dessa crise, poder dizer: eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um agente de transformação no meio do tornado. Deus te abençoe e te fortaleça nesse dia, em nome de Jesus.